Agora. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no nosso segundo momento síncrono da disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada neste primeiro semestre de 2021 na UFRPE. Meu nome é Luiz Maia e aqui do meu lado o professor Luiz Kerli, que nesse vídeo está aparecendo com o nome de Regina Madeira, mas é Foi me Luiz Kerli. emprestado esse nome, viu? Não é o nome de guerra, não. É o nome da esposa. Então, e a gente estava começando, fazendo um resgate sobre os assuntos que já foram discutidos lá nos vídeos de apresentação, os vídeos prévios para esse nosso encontro. A primeira discussão era resgatar a definição de economia. E aqui a gente tem um enunciado muito bom. O professor Kerli vinha fazendo junto com a gente aqui uma espécie de uma reflexão sobre a natureza da escassez na vida humana e na vida neste planeta, né? Todos nós temos que fazer escolhas diante de tempo escasso, tempo de vida, oportunidades, e a economia estuda justamente isso, o problema das escolhas nossas, como fazer melhor uso do nosso tempo, da nossa capacidade, da nossa inteligência, dos nossos, enfim, das nossas possibilidades, sabendo que nós nem temos o dinheiro todo que a gente gostaria de ter, nem temos o tempo todo que a gente gostaria de ter, nem temos, sempre temos algum tipo de restrição, tá? Então, a economia se define como essa ciência que estuda as escolhas sociais, as escolhas das sociedades, diante de recursos escassos e buscando atender um conjunto de desejos e necessidades que é ilimitados, né? Então, aqui, com essa definição, a gente pode encaixar um conjunto muito grande de problemas, e que não são apenas aqueles problemas da vida financeira, né? Tanta gente escuta falar de economia, pensa bolsa de valores, mercado, títulos públicos, aplicações financeiras. Na verdade, essa definição que a gente colocou aí pode dizer como que a pessoa organiza seu dia. Ora, o dia dela tem 24 horas, quanto tempo que ela vai dormir? Quanto tempo que ela vai estudar? Quanto tempo que ela vai encontrar com os amigos em uma sala virtual? Quanto tempo que ela vai ler? Ou ela vai... Enfim, ela tem aquele tempo restrito, ela precisa tentar fazer as melhores escolhas possíveis. Uma outra maneira que a gente usa para entender a economia é falar sobre a ciência que se debruça, que quer investigar a solução do problema econômico. Opa, mas aí parece criar um outro mistério em vez de resolver o mistério. Então, o que é o problema econômico? Muito simples. É o que uma sociedade vai produzir, em outras palavras, que bens e serviços a gente quer que sejam produzidos aqui, como que a gente vai produzir, a gente vai usar mais máquina, a gente vai usar mais terra, a gente vai poluir mais, poluir menos, que técnicas, que recursos que nós vamos empregar? Nós vamos destruir toda a Amazônia para criar soja? Nós vamos abrir uma frente de exploração de minério numa reserva ambiental? Nós temos que fazer essas escolhas, né, de como que a gente vai usar esses recursos, com que velocidade, como que a gente vai repor ou não, e assim vai. E, por fim, o terceiro ponto aí do problema econômico é quem fica com o produto. E, nesse caso, todos nós sabemos que o Brasil responde muito mal ao problema econômico, né? A gente sabe que, no Brasil, a gente tem uma realidade de muita concentração de renda, concentração de terras, de modo que a gente ainda precisa trabalhar muito bem o problema da distribuição da produção, tá? Mas depois dessas definições iniciais, a gente elencou uma série de princípios de economia, que eu vou apenas ler aqui muito rapidamente, para o caso de alguém fazer algum comentário ou pedir para eu parar e tirar alguma dúvida, tá? Então, o primeiro diz assim: as pessoas, as sociedades, todo mundo se depara com escolhas conflitantes. O que nós queremos dizer com isso? Que se você escolher A, você não pode fazer B. Se você sentar num restaurante e pedir pizza, dificilmente você vai também conseguir comer uma macarronada. Você vai ter que escolher um ou outro. Se você vai para uma festa, lá tem vinho e cerveja, geralmente é uma boa ideia você escolher um só. Todo mundo que fez a escolha de tomar os dois, pelo menos, nos diz que não é uma boa ideia. Então, quando a gente escolhe nos dedicar a uma coisa, a fazer um curso, a gente está abrindo mão dos outros, né? É natural.
Isso é um princípio muito fundamental, e que nos leva até a pensar que princípios são essas coisas que a gente observa com muita regularidade, né? É quase como se fossem leis, de tão regulares que a gente observa aqui, tá? O segundo, o custo de uma coisa é o valor daquilo que você abre mão para obtê-la. Então, essa ideia aí, a gente já começou um pouquinho, é a ideia de custo de oportunidade. Se você quiser realmente ver quanto que vale uma coisa, bom, pergunta o que você está sacrificando para obter aquilo, né? E aí Ô, o Luiz, uma exemplo boa pergunta é perguntar à turma aí, escutar. Qual o preço, o custo de oportunidade dessa aula, agora que a gente está assistindo? o que você Uma boa poderia estar pergunta. fazendo? Qual é? Alguém pode me dizer qual o custo de oportunidade dessa aula? Tudo tem custo. Essa aula tem um custo de oportunidade. Tudo tem seu custo de oportunidade. O tempo para assistir, Raul, chegando perto, Raul, mas esse não é o custo de oportunidade, não é o tempo, não é? Tá com por conta do ritmo da aula e por conta do tempo, o custo de oportunidade dessa aula é simples. Essa aula custa a melhor coisa que você acha que poderia fazer nessas 2 horas. Se você acha que se você não viesse para a aula, você iria dormir, essa é a melhor coisa que você faria depois de assistir essa aula, da decisão. O custo de oportunidade dessa aula seria dormir 2 horas. Se fosse ir para a praia, você poderia dizer o meu custo de oportunidade seria ir para a praia. Então, o custo de oportunidade dessa aula é o custo da melhor coisa que você abandonou para assistir essa aula. Então, essa ideia de custo de oportunidade você deve guardar, porque vai lhe servir a vida inteira, inteira. Quando você pensar que uma coisa, qual é o custo disso, qual é o custo, pense sempre qual é o custo de oportunidade que você está chegando perto de encontrar uma resposta. Boa, muito bom. Terceiro, as pessoas ou organizações racionais avaliam alterações marginais, ou seja, pequenos movimentos na sua posição, para se decidir se vale a pena trocar de posição ou ficar. Mas, poxa, mas espera aí, é posição geográfica? É a posição na sala? É a posição na cama? Tá, aqui nós estamos falando principalmente de escolhas econômicas, mas se você costuma comprar na sua feira de supermercado, se você costuma gastar 80% do seu dinheiro com alimento e 20% com outros bens, bens de limpeza, bens de, enfim. Aí você, na hora de pensar se essa distribuição está certa, geralmente, como é que você vai fazer esse tipo de decisão? Você vai pegar pequenos ajustes. Fala assim, não, então esse mês eu vou gastar um pouquinho mais com alimento. Não, esse mês eu vou gastar um pouquinho mais com limpeza. Esse mês eu vou gastar um pouquinho mais com lazer. Tá, quando a gente faz esses pequenos ajustes, a gente sente se aquilo nos colocou numa posição melhor. Então, isso serve tanto para um consumidor, de maneira em geral, tende a refletir as decisões de empresas também. E lá no nosso vídeo, a gente falou o exemplo de uma oficina mecânica, né? E o cara está lá pensando se eu vou contratar mais uma pessoa ou não, e como que isso vai trazer benefício para o meu negócio. O quarto, as pessoas, as firmas e a sociedade como um todo reagem a incentivos na definição do seu comportamento. Bom, alguém poderia dizer que isso aí é mais psicologia do que economia. Mas aí é que está, existe uma natureza psicológica na decisão humana, tá? Então, se a gente faz alguma coisa e dá muito certo, a gente é aplaudido, a gente ganha prêmio, a gente fica feliz, a gente se sente feliz, a tendência é que a gente faça mais. Se a gente faz alguma coisa e aí a gente se sente mal, as pessoas nos criticam e tal, a gente está vendo que aquilo ali, ou às vezes até nos punem, né? A gente está vendo que aquilo ali não é um comportamento socialmente recomendado ou considerado apropriado pela maioria das pessoas. Então, a gente tende a reagir a incentivos. A gente nunca pode esquecer isso, tá, gente? Porque tem um monte de político lá em Brasília que acha que passou uma regra e aí todo mundo vai obedecer. A partir de agora, ninguém pode sair na rua depois das 7h15. Vai ter alguém que vai levantar a mão e dizer, e por que 7h15? E por que 7h30? E o que acontece se eu sair? Não tem nada não, só que é proibido. Se não tem nada, então eu vou sair.
Então, muitas vezes, uma regra, uma norma, uma organização vai estabelecer esses incentivos, mas também através de punição, através de prêmio, porque sabe que as pessoas respondem a incentivos. O quinto ponto, o comércio e os mercados em geral podem beneficiar todos os envolvidos. Perceba que o verbo aqui é pode. Não quer dizer que sempre vai, que está garantido que vai beneficiar todos. Mas, em geral, se eu sou professor e passo meus dias dando aula e ganho meu salário com isso, eu não preciso ir lá e fazer comida, porque eu sou um péssimo cozinheiro. Com isso, alguém faz a minha comida, eu pago aquela pessoa, eu como uma comida boa e me dedico a fazer aquilo que eu sou bom, que eu, pelo menos que eu acho que eu sou bom, ou que eu tenho prazer em fazer, que é dar aula. Tá? Então, a existência de mercados permite que cada um faça aquilo que ou tem mais prazer ou que se considera mais talentoso, né, para se dedicar. E isso tende a gerar um benefício geral. Tende, não garante que vai. Nós sabemos que tem muita gente que aí não tem acesso a mercados, estão excluídos dos mercados. No sexto, os mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Essa frase aqui, gente, parece misteriosa. Ela só vai fazer sentido lá na frente quando a gente discutir as circunstâncias em que o mercado não funciona bem. Eu dei um exemplo no nosso vídeo original, de falar, poxa, se a gente tivesse uma polícia paga, imagine um policial tendo que bater meta. Ó, você vai receber o seu salário conforme o número de pessoas que você prende. Aí o policial sai na rua e fala, não encontrei bandido nenhum, mas eu tenho que prender alguém, senão eu não vou receber meu salário. Então, esse tipo de comércio aí na atividade policial talvez não fosse uma boa ideia. Tá? Então, tem alguns tipos de serviços e de mercados de transações da sociedade que o mercado não vai oferecer uma boa solução. Mas, em geral, os mercados são uma boa maneira de organizar as atividades humanas, mas isso vai ficar mais claro adiante quando a gente falar sobre diferentes tipos de mercados. O sétimo, em determinadas circunstâncias, o governo pode ajudar. Quando o mercado estiver fazendo besteira, o governo pode ajudar. Eu vou abrir um parêntese aqui para fazer um exemplo que eu acho que é importante a gente dizer. Todo mundo deve ter ouvido aí nas notícias falando que o governo agora está querendo autorizar empresas a comprar vacinas. Ah, não, as empresas agora podem comprar vacina para vacinar os seus empregados e tal. Esse é o tipo da situação que eu aqui, Luiz Maia, o Kerli depois pode até dar a opinião dele, mas eu Não, aqui, eu sei Luiz qual é a sua Maia, opinião e concordo, não sei qual é. eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho que na hora que a gente está num momento de crise, o perigo é a gente ter alguém comprando todo o estoque para vender mais caro, é ter gente cobrando 10 mil reais numa dose. Ah, está todo mundo louco para comprar, eu vou lá, compro um monte e falo assim, ó, quem quiser eu tenho, custa 10 mil reais. Então, os mercados, em momentos de crise como esse, geralmente não são uma boa ideia. No mundo inteiro, a gente tem regra que impede o livre funcionamento de mercado durante uma crise. Lá nos Estados Unidos, quando está passando um furacão daqueles, as lojas ficam proibidas de aumentar preço e colocam restrição de quantidade. Ó, você vai comprar lanterna? Vai comprar pilha? Vai comprar alimento? Você não pode comprar mais do que X unidades. Por quê? Porque senão vem um malandro lá, compra primeiro tudo e vende pelo triplo, o quádruplo do preço. Então, os mercados têm momentos que eles não falham, ou, perdão, tem momentos que eles falham, e aí o governo precisa intervir. O oitavo, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Natural. Aqui a gente está falando, não é que vai garantir. Ah, o meu país é capaz de produzir mais do que qualquer um. Sim, pode ser todo mundo escravo. Quer dizer que o padrão de vida é bom? A capacidade pode ser máxima. Eu posso colocar todo mundo um revólver apontado e falando, você vai trabalhar 18 horas por dia. A gente produz muito, muito. Mas isso quer dizer que o padrão de vida melhorou? Não. Então, o que essa frase está dizendo é assim, conforme um país se organize bem para explorar ao máximo, da melhor maneira possível, as suas capacidades,
né, que não tem esse monte de gente desempregada igual o Brasil tem, a tendência é que a gente alcance o nosso potencial, né, que a gente realmente usufrua do que a gente pode ser. No nono, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Mais uma vez, essa é uma daquelas questões que a gente só vai discutir lá na frente na disciplina, tá? Mas, basicamente, acontece que muitas vezes na história do Brasil, o governo não tinha dinheiro para pagar suas contas e simplesmente criou moeda, rodou a maquininha, botou moeda para fazer os seus pagamentos, e o resultado é que tinha moeda demais circulando. Só que a quantidade de bens e serviços, de arroz, de camisa, de televisão, de cadeira que tinha para vender era a mesma. Um monte de dinheiro circulando, mas os mesmos bens. Quando isso acontece, ou seja, quando o governo emite moeda demais, o resultado é inflação, é aumento de preços, tá? A gente vai falar desses fenômenos com calma lá na frente, está só dando uma geral agora. E o último, as sociedades enfrentam um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante de curto prazo entre inflação e desemprego. E aí, lá no vídeo original, eu chamei a atenção de vocês daquela possibilidade de um presidente mal intencionado que fala assim, já sei, na época de eleição vou gastar um monte aqui, vai parecer que tudo está crescendo, que eu comecei um monte de obra, na hora que terminar o meu mandato, que eu já saí, já estou fora, aí que eles vão descobrir que não tem dinheiro para pagar tudo. Tá? Então, às vezes, os governos conseguem imprimir um ritmo de acelerado na economia, mas de forma meio ilusória. E que depois, quando a gente vai ver, naquele momento inicial, parece que está tudo indo bem, até o desemprego pode cair. Mas a tendência é que esse tipo de estratégia acaba ficando muito cara depois, quando a gente vê os danos desse tipo de atitude. Eu estou vendo mais gente com o microfone aberto aí. Alguém queria fazer uma pergunta, algum comentário? Não, tudo bem. Gente, aí nós falamos um pouquinho de economia como ciência, tá? Nós resgatamos a ideia do método científico, lembramos a todos nós que a ciência é, antes de tudo, uma disciplina no pensar. É uma maneira de nos proteger de cair nas nossas próprias tendências, nos nossos preconceitos, nas nossas, né, visões, às vezes, intuitivas. O método científico ele consiste na ideia de que a gente tenta sempre ser muito preciso no enunciar de hipóteses, mas que depois a gente vai buscar exaustivamente nos provar errado, ou seja, contradizer aquela hipótese. Então eu digo assim, o Brasil, a minha tese, o Brasil vai crescer quando eu tiver mais gente empregada. O Brasil só vai crescer quando eu tiver mais gente empregada. Então, essa é uma tese, é uma hipótese. Aí eu preciso ir para a realidade e falar, deixa eu ver quando que o Brasil cresceu. Se no passado o Brasil já cresceu mesmo não empregando muito mais gente, tem outras maneiras de o Brasil crescer que não seja empregando e tal. Eu vou testar a minha tese. Quando eu tiver uma tese, né, uma teoria, que eu já testei, já joguei todo tipo de evidência, de observação da realidade, para ver se ela estava errada, e não consegui, quer dizer que eu achei a verdade? Não. Quer dizer só que eu tenho uma boa teoria. Tá? Então, o conhecimento humano ele nunca vai alcançar verdadeiramente aquilo que é a verdade final das coisas. O que a ciência nos permite é ter boas teorias, ou seja, teorias que a gente tenta de toda forma refutar e não consegue. E é isso que a Eu gente queria vai fazer fazer. um pequeno comentário. Claro. É muito comum que os alunos reajam, não só os alunos, as pessoas, de maneira geral, reajam à ideia de que a ciência não nos dá conhecimento absolutamente confiável. Não, não. Como o Luiz estava falando muito bem, tudo o que uma boa teoria é ainda não refutada. Quer dizer, essa teoria não foi refutada. Quer dizer, mas não significa dizer que essa teoria nem sequer é verdadeira.
E nem o fato de uma coisa, de uma teoria funcionar, significa dizer que ela é verdadeira. Porque pode ser que, muitas vezes, a teoria coincide, né? Você explica, aquela teoria explica, de fato as coisas acontecem daquela maneira, até que um belo dia alguém diz, acontece daquela maneira, mas não pelo que você está dizendo, acontece por outra razão. E aquela teoria que parecia absolutamente verdadeira se torna uma teoria refutada. Então, veja bem a diferença. O que a ciência pode dizer com certeza é que uma teoria não é verdadeira. Porque se ela refuta, se você faz uma hipótese e você encontra um só caso que refuta aquela teoria, essa teoria não é verdadeira. Agora, você nunca poderá saber que uma teoria é verdadeira. Você pode saber que ela é falsa. Por exemplo, isso estou dando exemplo do maior, para mim, o maior teórico de ciência agora pelo menos dos últimos séculos, Karl Popper, que dava esse exemplo extraordinário. Você pode afirmação, por exemplo, todos os cisnes são brancos. Você está num lugar. Bom, você pode ver todos os cisnes que você está vendo são brancos, são brancos, são brancos. Isso não significa que a sua teoria é verdadeira. Um único cisne negro que apareça, a sua teoria está refutada. Se você diz que todos os cisnes são brancos e aparece um único cisne preto, significa dizer que a sua teoria não é verdadeira, que todos os cisnes, e nem todos os cisnes são todos brancos. Agora, você vê um branco, vê dois brancos, vê três brancos, vê quatro brancos, 1000 brancos, 1 milhão de brancos, claro, você começa a confiar muito de que os cisnes são brancos, mas você não pode ter certeza disso. Não, o conhecimento científico é uma coisa curiosa dizer isso, mas, digamos, só para começar a passar rapidamente pelo tema, o conhecimento científico é necessariamente não verdadeiro. O conhecimento verdadeiro, nesse sentido, é o conhecimento, digamos, da fé. Então, você pode dizer que a verdade está na Bíblia, ok, porque é uma questão de fé. Ou a verdade está no Corão, beleza. Ou a verdade está no livro sagrado, como eu conheço alguns colegas meus que se entraram tanto nesse negócio de hinduísmo, que acham que a verdade está no Mahabharata, o grande livro da visão, dessa visão da religião. Ok. Então, isso você pode dizer que é verdade. A verdade porque você acredita naquilo ali, você, em geral, você diz que aquilo ali foi escrito por um ente que não erra, Deus e tal, pronto. Não tem nada de errado nisso, nada. Agora, um conhecimento científico nunca é verdadeiro, nunca. O que ele ainda não refutado, nunca foi refutado. A teoria para acabar, a teoria mais extraordinária que a gente viu nos últimos 400 anos foi a teoria da gravitação universal de Newton. A teoria que conseguiu explicar e prever o movimento dos astros todinho. E 100 anos depois não, nesse nosso século agora, há mais ou menos 100 anos atrás, 1919, há 100 anos atrás, se pôde mostrar que isso não é verdade. Por exemplo, no mundo subatômico, a teoria de Newton é um desastre, a teoria da gravitação de Newton é um desastre. Nada acontece no mundo subatômico segundo a teoria da gravitação universal, que tem o nome de gravitação universal, como se todo o universo, o macro e o micro. Aquela teoria é uma teoria que serve para uma determinada dimensão do universo. E quando você começa na física moderna, você vai ver que realmente não há por que confiar nas teorias em que, a rigor, tudo que sabemos hoje em economia, física, vai ser refutado no futuro. Se não daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50, daqui a 100 anos. Sim. Quer dizer, então tanto faz estudar economia como não. Veja como não é verdade. Você tem alguma dúvida que todos os carros que a gente anda hoje serão considerados ridículos daqui a 100 anos? Alguém tem alguma dúvida? Quer dizer, você andar num monstro de 1000 quilos para carregar 80 quilos ou 150 quilos, 200 quilos, gastando, poluindo e tudo e tal. Você tem alguma dúvida que isso vai ser ridicularizado no futuro? Não. Agora,
Que tal você receber hoje à noite esse monstro chamado uma Mercedes conversível? Quase todos dizem, oh, que maravilha. Você sabe que aquele negócio vai ser considerado ridículo quando você tiver os carros elétricos, os carros voadores, os carros que vão funcionar por campos gravitacionais no futuro. Ok, mas você tem que usar o que você tem melhor no seu tempo. Então, o que a gente usa nesse momento são as melhores teorias que a gente dispõe, assim como a gente quer usar os melhores meios de transporte, as coisas melhores que a gente tem, mesmo sabendo que eles serão ridicularizados no futuro. Tudo que a gente está aprendendo aqui vai ser ridicularizado daqui a 100 anos, ou 200, ou 300, ou 400. Einstein disse uma frase perfeita. O único desejo, o sonho de consumo, claro que eu estou usando palavras que ele não usou, mas o sonho de consumo de uma teoria, tudo que uma teoria pode sonhar em ser na vida é ser absorvida como uma parte de uma teoria maior do qual ela é um subcaso. Fora isso, ela não pode almejar nada. O destino das teorias é o destino de serem destruídas no futuro. Apesar disso, é o melhor que a gente tem no momento. Então, vamos aprender essa economia, que é a melhor explicação que a gente tem no momento para o comportamento da sociedade. Mesmo sabendo que os seus tataranetos vão dizer, meu avô, meu tataravô acreditava nessas coisas. Mas como o Luiz Maia não me ensina nada melhor do que isso, eu vou ter que usar esses instrumentos para analisar a realidade. Excelente, muito bons pontos, doutor. Muito legal, gostei muito da comparação, inclusive dos carros, né? A gente olha o carro hoje, imagina o que vão falar dos nossos carros daqui a tanto tempo. Então, a gente está trabalhando uma ciência econômica. E a ciência econômica vai trabalhar em cima de modelos. O que são modelos? Modelos são simplificações da realidade. Então, dentro dessa ideia de que a teoria é o melhor que a gente tem, que a gente precisa, de alguma forma, tentar construir boas teorias e buscar refutá-la, sempre em busca de uma versão melhor, mais bem acabada, mais precisa da nossa compreensão de certos fenômenos. Mas acontece que, se a gente for tentar abarcar toda a realidade, com os milhares de variáveis, milhares de fatores envolvendo cada problema, a gente pode acabar sem respostas, a gente pode acabar sem capacidade de análise, sem capacidade de compreender os fenômenos. Para lidar com isso, é que a gente trabalha com modelos. Então, modelos são simplificações deliberadas da nossa realidade, para que a gente possa entender bem, tá, gente? Então, é fruto da limitação do próprio cérebro humano. A gente precisa de simplificar a realidade para entender. Então, lá no segundo grau, vocês ouviam aquelas frases assim: mantidas as condições normais de temperatura e pressão, se eu misturar esse químico com aquele outro, vai gerar uma reação assim, assim, assado. O que ele está fazendo com esse mantidas as condições normais de temperatura e pressão? Ele está falando, eu vou desconsiderar esse monte de outras variáveis aqui e vou focar só nas duas que eu estou trazendo dentro do tubo de ensaio. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando também com modelos. Então, o primeiro modelo que a gente trabalhou e discutiu lá no nosso vídeo está aqui, representado nesse diagrama na tela de vocês. É o fluxo circular da renda e da produção. Vamos interpretar juntos aqui esse modelo para ver o quanto que ele é simples, mas, ao mesmo tempo, como ele nos dá algumas ideias interessantes sobre o funcionamento da economia. Então, a gente tem dois grupos de agentes. Na esquerda, as empresas. Na direita, as famílias. E no nosso modelo aqui, todas as posses, todos os recursos, as terras, as máquinas, tudo que pode ser usado na produção, inclusive o tempo de trabalho, tudo isso é propriedade das famílias. O que as famílias fazem é alugar ou vender o tempo, né, que é uma espécie de um aluguel da capacidade de trabalho, vender esses recursos para as empresas, que vão pagar por aqueles recursos, vão pagar algum valor financeiro. Então, aqui na parte de baixo, a gente tem aquilo que nós chamamos de mercado de fatores de produção. Aqui entra terra, entra máquinas, equipamentos, ferramentas, entra a hora de trabalho de um médico, de um professor, de um carpinteiro, de um jardineiro.
Tudo isso está sendo considerado fatores de produção, tudo que a gente pode empregar para desenvolver novos produtos e serviços, a gente chama de fatores de produção. Então, nesse mercado aqui embaixo, tem um fluxo real, em vermelho, de horas de trabalho, de uso da terra, de empréstimo das máquinas e tudo, e tem um fluxo em azul, que é o pagamento por todos esses recursos. Então, vem aqui na direção contrária. Agora, quando a gente pega lá o fluxo lá de cima, a gente vê que todos os bens e serviços produzidos pelas empresas são vendidos, nessa linha vermelha lá de cima, para as famílias. E as famílias, obviamente, vão pagar por esses bens e serviços. Se a gente entender que esse é um fluxo fechado, o que a gente percebe é que mensurar o volume do fluxo a gente pode fazer em qualquer linha dessas. Eu posso mensurar a linha vermelha daqui, do volume de vendas das empresas para famílias, ou eu posso mensurar aqui, ó, na linha azul de baixo, na venda, no pagamento por fatores às famílias. Por quê? Ora, porque esse é um fluxo fechado, né? Então, tudo que entrar de um lado sai pelo outro. E se a seta azul vai sempre corresponder ao volume equivalente da seta vermelha, ora, o que a gente está percebendo é que é possível mensurar o ritmo de atividade de uma economia, seja pelo conjunto de bens e serviços que estão sendo vendidos pelas empresas, seja pelo conjunto de salários, aluguéis, rendas da terra e tudo que compõe os pagamentos por fatores de produção. Então, o que esse modelo, que é uma simplificação da realidade, nos permite perceber? Que dentro de um sistema fechado, eu posso interpretar a frase que eu vou dizer aqui, ó. O PIB do Brasil, a produção total do Brasil em 2020 foi de 7 trilhões de reais. Ora, espera aí, 7 trilhões de reais é dinheiro. Como é que eu posso dizer que a produção foi dinheiro? Ah, não, o que eu estou dizendo é que o valor monetário daquela produção, convertido aos preços de mercado, foi de 7 trilhões de reais. Isso vai nos dar uma medida de quantos bens e serviços foram produzidos naquela economia, tá? Então, esse é apenas um modelo assim bem simples para a gente entender o que é fazer modelo dentro da economia. É a gente trabalhar com poucas hipóteses, reduzir a realidade e tentar usar essa simplificação para ganhar insight, para ganhar compreensão sobre os fenômenos que a gente está estudando, tá, gente? Tá, e só para concluir essa explicação, eu acho que Kelly talvez queira dar alguma complementação, eu só gostaria de mencionar a seguinte questão. Esse modelinho tem 3 hipóteses. É fácil a gente bater o olho para um modelo desse e falar assim, vem cá, onde é que está o governo? Ah, não, o governo não está aqui nesse modelo. Eita, mas espera aí, o governo não cobra impostos? O governo não gasta com recursos, contratando gente para prestar os serviços e tal? Ah, esse modelo não presta, porque ele não tem nem governo. Aí alguém poderia falar assim, não, calma, calma, calma. O governo pode ser entendido como uma empresa. Ele também contrata mão de obra, ele também aluga terra, aluga fatores de produção, e ele também paga por aquilo. Por outro lado, o governo também consome, o governo vai lá e também compra algumas coisas. Então, de alguma forma, a gente pode interpretar esse modelo, que é simples, que é distante da realidade complexa de um país, né, nessa realidade atual. No entanto, mesmo com um modelinho simples assim, a gente consegue aprender algumas coisas. A gente consegue identificar maneiras de pensar, estratégias para mensurar o ritmo de crescimento, velocidade da produção, o melhor uso desses recursos, a gente vai medir através de princípios que saem de um modelo como esse, tá bom? Kelly, gostaria de completar alguma coisa? Sim. Ó, essa coisa de modelo, modelo é uma coisa que também deixa muita gente naquela posição de perplexidade, porque, pô, o cara está querendo dizer que a sociedade funciona assim, que as coisas funcionam assim,
Pô, as coisas são muito complexas, são muito... Para entender isso, tem que envolver muito mais variáveis. Olha, o modelo, uma das qualidades do modelo é ser exatamente um modelo muito restrito, um modelo que não tente ficar muito grande, porque um modelo muito grande, que envolvesse muitas variáveis, torna esse modelo absolutamente inútil. É muito duro para, digamos, para alguém de uma área admitir que outro de outra área que vem de outro mundo percebe muito melhor do que ele essa coisa. Por exemplo, para nós é uma tristeza admitir que, por exemplo, que Messi é o melhor jogador de futebol do mundo, um argentino o melhor jogador de futebol do mundo. É uma tristeza. Mas pior ainda, um poeta argentino chamado Jorge Luis Borges, poeta argentino, cego, entendeu de modelagem científica mais do que todas as pessoas que nasceram na Terra, na minha opinião. E eu só acredito que ele sabia o que estava dizendo, porque ele escreveu um texto de 10 linhas, que se Luiz deixasse, eu leria aqui esse trecho de 10 linhas, que, na minha opinião, eu só acredito que ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele escreveu o texto e chamou Sobre o Rigor da Ciência. Já que Luiz não me bloqueou, eu vou dar uma leitura rápida e vocês vão achar isso no Google, rapidamente, Jorge de Luiz Borges. O Jorge de Jorge em português, né? Jorge Luiz Borges. Ok, escuta só o que ele está dizendo. Deixa eu fazer só um preâmbulo. Um mapa é a maior simplificação do mundo que você pode imaginar. Você pega aqui um mapa, hoje não, você tem o Google Maps e você tem os localizadores todos no seu smartphone. Mas eu viajei muito tempo, eu, minha mulher e tal, sempre com um copiloto, um mapa, um pedaço de papel na mão, dizendo dobra a direita ali, dobra a direita aqui. Isso que a moça do Google diz. A minha mulher dizia, eu às vezes dizia para ela, para a direita, para a esquerda, e comprávamos uma revista chamada Quatro Rodas, onde tinha os mapas, que era em Minas Gerais, veio lá Congonhas do Campo. Então, tinha todos aqueles mapas. Era um pedacinho de papel pintado, que representava uma estrada que tinha carro, que tinha asfalto, que tinha pedra, que tinha árvore, que tinha gente, que tinha casa. Só que com aquele pedacinho de papel eu conseguia chegar em Congonhas do Campos, sem nunca ter ido em Congonhas do Campos. Então, escuta o que Borges diz, que eu só acredito que ele sabia o que ele dizia, porque chamou isso de esse texto sobre o rigor da ciência. Ele diz assim: naquele império, a arte da cartografia que faz mapas, alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira. E o mapa do Império, uma província inteira. Os mapas estavam ficando gigantes. Né? Com o passar do tempo, esses mapas desmedidos não bastaram, e os colégios dos cartógrafos levantaram um mapa do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicados aos estudos da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitada por animais e por mendigos. Em todo o país não há uma outra relíquia da disciplina geográfica. Pronto. Um mapa que foi ficando grande, o mapa de uma província era do tamanho de uma cidade, o mapa de um estado de tamanho de uma vila, o mapa de um estado era do tamanho de uma cidade, baixou pouco, se chegou a um mapa onde cada ponto do mapa coincidia com a realidade. Só que um mapa desse é a própria realidade, é igual à realidade. Um mapa onde cada ponto coincida com a realidade não serve para você para nada, você está perdido com esse mapa. Absolutamente perdido. Eu estou achado com um mapinha de papel
onde me indica as estradas e tal, aquela simplificação da realidade me permite eu atuar na realidade, me permite eu entender a realidade. E um mapa que tivesse todos esses detalhes não me serviriam para nada, seria a minha perdição. Então, toda vez que alguém disser, mas isso é uma visão muito simplificada da realidade, você diz, que maravilha, rapaz, que maravilha. A resposta não é, essa visão simplificada da realidade lhe permite que você, por exemplo, faça boas previsões do que vai acontecer nessa realidade, aí você tem um belo critério para julgar se você tem ou não um bom modelo. Mas não o fato de que esse modelo abarque todos os pontos da realidade. Um mapa, um modelo que abarcasse todos os pontos da realidade seria a própria realidade e, portanto, seria absolutamente inútil como elemento de conhecimento. Acho que tomei muito tempo com Borges, não. Ei, Luiz, eu não ouvi você, não. Gostei muito, achei muito bom. E eu costumo dar esse exemplo sem ter citado Borges. Eu acho que até lá na nossa aula original eu falei também a ideia do mapa. Se o mapa tiver a escala 1:1, não serve de nada. Nada, absolutamente nada. Né? Eu só acredito que Borges sabia o que ele estava falando, porque ele escreveu do rigor da ciência. Aí não há, mas eu gostaria muito que ele tivesse dado o nome dos mapas, para dizer, e ele não está sabendo que ele está dizendo uma coisa muito importante, mas ele sabia, porque ele chamou do rigor da ciência, ele sabia o que ele estava dizendo. Pois é. Então, como o Luiz está dizendo, mapas perfeitos não servem para nada, absolutamente para nada. Eu quero um mapazinho limitado, imperfeito, que condense a realidade. Isso pode me ajudar muito. Então, uma teoria é mais ou menos um tipo de mapa assim. Excelente, Dr. Kerley. Só para a gente concluir essa parte aqui desse modelo do fluxo circular da renda, mesmo com um modelinho tão simples como esse aqui, vamos pegar esse modelo e vamos aplicar num fenômeno histórico extremamente importante. Foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Fala, poxa, mas espera aí, você vai pegar num exemplo daquela magnitude histórico e tal? Então, vamos lá. Vamos ver se esse modelo serve para analisar tamanho problema. Imagine que as famílias estivessem tão pessimistas com o futuro, tanta gente com medo de perder emprego, que parasse de comprar bens e serviços no mercado. Então, esse fluxo aqui, essa setinha superior da direita azul, ela ficasse bem magrinha, começasse a reduzir o fluxo aqui. Ora, então ia chegar pouco dinheiro nas empresas. Mas vem cá, se as empresas estão vendendo tão pouco, é mais natural que elas contratem poucos fatores de produção, demitam parte dos seus empregados e falam, olha, não estou vendendo, não tem como eu pagar todos os meus empregados, então eu vou tender a demitir. Mas se você, como empresa, demite as pessoas, uma parte das famílias já está gastando menos porque está pessimista. A outra foi demitida, aí tem que gastar menos ainda mais. E quem não foi demitido está ainda mais pessimista, falando, poxa, meu vizinho aqui, meus dois vizinhos de um lado e do outro já foram demitidos, eu devo ser o próximo. Então, eu vou tentar gastar o mínimo possível para fazer poupança. Se esse pessimismo se instala de maneira tão forte, as pessoas param de gastar, as empresas param de vender. Como elas não estão vendendo, elas demitem boa parte das pessoas que gastam ainda menos. Então, uma economia tomada pelo pessimismo, ela pode entrar numa espiral de destruição. Ninguém compra nada, porque está com medo de depois não ter dinheiro para sustentar a sua própria alimentação. As empresas que não estão vendendo têm que demitir, porque senão elas não têm como pagar todas as suas contas. Quando elas demitem, menos e menos pessoas têm condições de pagar pelos seus bens e serviços. Então, o mercado de bens e serviços vai ficando cada vez menor, colapsando, e as empresas, obviamente, não vão ter conta de manter todos os seus empregados, contratar o mesmo número de máquinas, alugar o mesmo número de terras. Então, quer dizer, um modelo tão simples como esse nos dá a lógica que, de alguma forma, ajuda a entender aquela crise de expectativas que gerou o maior colapso da história mundial, lá em 1929, tá? Então, gente, com um modelo simples,
a gente pode entender fenômenos complexos, ou pelo menos compreender aspectos muito importantes de fenômenos complexos. Luiz, eu queria fazer um comentário rápido só. Eu Claro. fiquei calado quando você apresentou os princípios, porque os princípios, voltando lá para os princípios, 10 princípios lá que representou, eu suponho que esses princípios estão no livro do Mankion, que eu nunca usei, que tudo. Mas quando você apresentou, deu vontade de eu falar, olha, falta um princípio básico da economia, que é as expectativas são importantes na economia. Porque, para mim, é impossível você explicar a economia se você não sabe que as expectativas são determinantes, ou não digo determinantes, são importantíssimas no comportamento da economia. Mas agora você levantou a bola demais. Quer dizer, para usar esse modelo para explicar, você teve que o tempo todo dizer que foram as expectativas das famílias, geralmente o motor que foi a expectativa das famílias, o motor que fez rodar, digamos, essa crise. Então, eu acho que a gente deveria pôr por nossa conta naqueles princípios, o princípio, as expectativas, na economia, as expectativas são um elemento fundamental. Eu acho que não há como você ensinar economia sem dizer que esse é um princípio absolutamente fundamental da economia. Acho uma É, boa ideia. A gente pode fazer o seguinte: na lista de exercícios que a gente vai oferecer essa semana, para as pessoas entregarem só na outra semana, a gente vai botar uma questão lá dizendo assim, ó, qual dessas alternativas melhor explica o papel da expectativa na economia? E a gente coloca umas 2 ou 3 variantes ali para a gente ver a votação, qual que os nossos alunos vão considerar a mais completa descrição do papel das expectativas. Eu acho uma boa ideia. A gente realmente deveria adicionar o papel das expectativas dentro dessa lista de princípios. Mas é até bom você ter falado isso, Kelly, porque essa lista não é completa, né? e nenhuma será. Ela tenta fazer assim um apanhado geral de coisas que vão ser úteis para todo mundo que estudar economia. Mas ali tem muitos outros princípios que a gente poderia argumentar que deveriam entrar nessa lista também, tá? Pessoal, vamos resgatar aqui o segundo modelinho que a gente falou, porque ele vai ter uma importância muito grande para nós. A gente vai usar esse modelinho para explicar um conjunto ainda maior de fenômenos. O modelo se chama FPP, Fronteiras de Possibilidade de Produção. Então, a gente falou aqui sobre 3 ou 4 hipóteses básicas. Suponha que uma economia produz apenas 2 tipos de bens. Alguém poderia dizer café, computador, manteiga ou canhão, mas eu preferir assim, colocar bens de consumo, alimento, bebida, roupa e tal, e bens de produção, máquinas, equipamentos, ferramentas e tal, que acaba ficando uma coisa assim mais real, mais palpável, pelo menos para mim. Mas seja como for, digamos que essa empresa produz ou um bem ou outro. O segundo ponto é falar assim, ó, os fatores de produção, trabalho, capital, terras, mesmo recursos financeiros, ferramentas, o trabalho das pessoas, né, o tempo das pessoas, tudo isso pode ser empregado em um ou em outro setor. Só que alguns desses recursos vão ser bem apropriados para um setor e meio sem jeito no outro, tá? Então, você pega lá um cirurgião dentro do hospital, tira esse cara lá de dentro do hospital e coloca esse cara para fazer cultivo da terra ou para manejo bovino, para criação de boi. Talvez seja uma má ideia, porque esse cara é muito bom no que ele faz de um lado e ele talvez não acrescente tanto lá do que na produção bovina, não é a especialidade dele, enfim. Então, alguns desses recursos, se você tirar de um setor e passar para o outro, você pode ter mais perdas do que ganhos. Tá? Você pode sacrificar muito de uma produção do que de outra. E aí vem a terceira hipótese. Há um custo de oportunidade crescente de você tentar trazer mais gente para um setor só. Então, essa ideia aqui é essa ideia também de especificidade dos fatores. A gente deslocar uma senhora que atende o telefone na sede de uma fazenda para ela atender o telefone na sede de um hospital
beleza, ela vai fazer o serviço dela muito bem dos dois jeitos. Mas se eu tirar o rapaz que faz, sei lá, a parte de melhoramento genético dentro da fazenda e colocar esse cara para atender gente com dor de ouvido no hospital, eu vou perder alguém muito, muito importante aqui na empresa fazenda, e o quanto que esse cara pode contribuir lá no hospital pode ser muito pouco, tá? Então, chega uma hora que você está transferindo recursos que são próprios daquele setor para o outro. Tá? Essa ideia de custo de oportunidade crescente vai ser a resposta para o desafio que eu coloquei para vocês lá na aula. Eu falei assim, por que essa curvinha da FPP, por que ela não pode ser uma linha reta? Ora, se ela fosse uma linha reta, vocês vão concordar comigo que ela teria a mesma inclinação em todos os pontos. Essa é a definição de uma reta. Se ela tem a mesma inclinação em todos os pontos, a cada momento que eu estivesse falando aqui de um deslocamento de 10 no eixo horizontal, ele geraria o mesmo ganho de 18 lá no eixo vertical. Então, aqui, perdão, de 5, né? De 20 para 15, eu estou sacrificando aqui 5 máquinas. Mas se eu passar de B para C, eu vou até marcar aqui, ó. Vamos supor que uma economia está aqui no ponto B, usando todos os recursos de produção e enfatizando muito mais a produção de máquinas, né? Dando prioridade para a produção de máquinas e produzindo um pouco menos de alimentos aqui nessa realidade da FPP. Se desse ponto B, uma economia resolve migrar para o ponto C, o que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando que ainda assim, usando todos os bens e serviços, empregando todo mundo, ou seja, com a plena utilização de recursos, mas a gente está deslocando pessoas, terras, equipamentos do setor de máquinas para o setor de alimentos. Se eu passei de B para C, a produção de máquinas caiu em 5. E, com isso, eu consegui aumentar a produção de alimentos em 18 toneladas por dia, sei lá, enfim, 18. Observe o que acontece aqui, ó, no próximo salto, de 15 para 10. Eu também sacrifiquei 5. Só que aqui agora eu só ganhei um aumento de 12. Na medida que eu vou excessivamente para um setor, a tendência é que eu estou tirando do setor de máquinas e equipamentos coisas que são muito próprias dali e que, portanto, elas talvez não sejam tão úteis lá no setor de equipamentos. Então, o que explica essa realidade... Opa, deixa eu ver se eu consigo... Eu consegui escrever, agora eu não consigo apagar. Acho que é o ESC. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, então, pronto, já vi aqui. Estou aprendendo aqui. Clear all drawings. Pronto. O que explica essa inclinação é o fato de que certos recursos são próprios desse setor. E se eu tentar especializar, ou seja, ir para uma posição extrema, em que eu vou usar todos os recursos da economia para produzir só alimentos, eu vou ter esse total. Se eu usar todos os recursos da economia para produzir só máquinas, eu vou ter esse total. Mas eu não tenho essa linha reta aqui, porque no início, se eu estiver saindo de A para B, eu estou trazendo, na verdade, de volta um monte de gente que é próprio do setor de alimentos e que estava ali mal alocado no setor de máquinas. Tá? Então, eu estou mais ou menos partindo para uma posição mais de racionalidade. Tá? Essa é a ideia da inclinação dessa curva. Custo de oportunidade crescente na especialização que a gente está observando. Tá? Mas vamos lá, a gente vai usar esse modelo para explicar uma série de fenômenos. E a gente aqui não está com pressa, tá, gente? Então, o mais importante é que cada um de vocês que identificar ou não estiver entendendo o que está acontecendo, coloca no chat, avisa para nós, tá? Então, o que esse diagrama está dizendo? Mais uma vez, ele está dizendo que sobre esses pontos da curva, a gente está usando
todas as máquinas, todos os equipamentos, todas as pessoas, tudinho. É o pleno emprego de recursos. Não tem desemprego. Não tem uma pessoa que gostaria de trabalhar e que não conseguiu emprego. Então, essa fronteira de possibilidade é uma fronteira hipotética, ela não é real, ela é uma utopia. Poxa, como seria bom se todo mundo tivesse emprego, que não tivesse uma cadeira encostada lá no fundo de uma garagem sem ninguém usar, que todos os recursos da economia tivessem sendo plenamente utilizados, tá? Se a gente utilizar plenamente todos os recursos para produzir alimentos, está aqui, ó, a gente consegue o máximo 70 toneladas de alimentos por dia. Essa é a realidade dessa economia. Se a gente usar todos os recursos, todas as pessoas, todas as ferramentas, tudo, só para produzir máquina, o máximo que a gente conseguiria era 25 mil máquinas por dia, enfim. Esse é o máximo que a gente consegue se a gente especializar totalmente na produção de máquinas. É bem provável que a grande maioria dos países não vão trabalhar com esses extremos. Eles vão reconhecer que algum ponto aqui, ó, nessa curvinha, dar uma combinação que traz maior satisfação para aquela economia, que as pessoas, a gente gosta de máquina, mas a gente precisa de alimento. A gente gosta de alimento, mas a gente precisa das máquinas para fazer a nossa vida um pouco mais fácil e tudo mais. Então, é muito mais provável que a gente tenha pontos semelhantes ao ponto D, C e B do que A e E, tá? Mas quando a gente pediu aqui nessa questão, como que eu vou registrar desemprego versus pleno emprego? Com esse diagrama está muito fácil. Qualquer ponto em cima da curva, pela própria maneira como a gente construiu essa curva, ela está descrevendo as possibilidades de pleno uso dos recursos, tá? Então, os pontos A, B, C, D e E refletem a plena utilização dos recursos da economia. Se for assim, quando a gente tiver num ponto F, alguém pode perguntar, mas por que alguém pararia no ponto F? Por quê? De que sentido faz ficar no ponto F? Se do ponto F eu poderia migrar, por exemplo, deixa eu anotar aqui novamente, do ponto F eu teria condições de migrar para uma posição em que eu tenho mais alimento e mais máquina. O que você prefere? Você tem mais dinheiro, mais tempo de lazer e mais automóvel, ou menos dinheiro, menos tempo de lazer e menos automóvel? Entre essas duas escolhas está muito fácil. É claro que a gente vai querer sair dessa posição aqui. Então, essa posição chamada aí de F, ela está registrando, na verdade, uma posição de subemprego ou de desemprego dos recursos, tá? Eu acho que alguém colocou alguma coisa no chat. Professor, dei uma pesquisada sobre isso e achei o termo rendimentos decrescentes. O senhor pode explicar? Sim, posso, mas vamos lá. É verdade que se a gente ficar tentando colocar todos os recursos, todas as pessoas para um setor só, a gente vai ter essas pessoas rendendo menos, né? Então, o cirurgião, médico que está lá dentro do hospital, esse cara, a hora dele é muito valiosa para dentro do hospital, né? Ele, de alguma forma, contribui de uma maneira bem específica naquela unidade de produção. Se eu for tirando pessoas do hospital, primeiro eu posso tirar um cara que faz manutenção de ar-condicionado, pronto, esse cara também pode servir lá na outra fábrica. Depois eu posso tirar alguém, como eu disse aqui, que atende o telefone. Pronto, uma secretária, eu posso ir tirando. Só que na medida que eu continuo tirando, a chance de eu pegar alguém que no setor de hospital é muito importante e que se eu levar esse cara para uma fazenda ou para uma indústria, ele não vai poder contribuir tanto, é cada vez maior. Então, o rendimento do trabalho dessa pessoa tende a ser menor. Dito isso, deixa eu ver quem foi que fez a pergunta mesmo, foi o João. Dito isso, João, muitas vezes a expressão rendimentos decrescentes é aplicada num outro contexto, que é o contexto de produção, de quando a gente vai analisar a empresa e o quanto que ela tenta produzir
mas sem mudar o número de máquinas que ela tem, tá? Então, embora essa expressão rendimentos decrescentes seja mais comumente aplicada lá nesse outro contexto que eu te falei, de como que a gente descreve a produção de uma fábrica, mas aqui também a gente consegue ver um pouco dessa ideia, de que ao deslocar sucessivamente pessoas de um setor para o outro, cada vez eu vou ter ganhos menores no setor para onde as pessoas estão indo e perdas maiores no setor do qual aquelas pessoas estão saindo. Faz sentido, João? Faz, professor. Agora eu entendi direitinho. Beleza, maravilha, cara. Gostei muito de você ter se manifestado, tá? Você foi o nosso primeiro aqui da aula de hoje, está todo mundo muito tímido, mas eu quero dizer para todo mundo que professor Kelly não morde, professor Maia também não. A gente quer ouvir vocês. Podem participar mesmo pelo chat e a gente vai, de alguma forma, tentando construir essa história toda junto, tá certo? Tá. O segundo ponto que ele fala é assim, vamos tentar registrar os avanços técnicos ou tecnológicos e que impacto que eles têm sobre a sociedade. Gente, então, ó, vamos partir dessa situação que nós temos aqui, tá? Então, aqui eu tenho dois setores apenas. Um de máquinas e equipamentos e um de alimentos. Vamos dizer assim, só para uma situação hipotética, que a gente sabe que não é verdade nunca, vamos dizer que a gente estivesse no ponto C, tá? Só para pensar junto. Eu sei que esse negócio não é possível, a gente ser tão eficiente a ponto de não ter ninguém desempregado. Mas vamos só para a questão aqui, para a gente pensar num exercício, vamos dizer que a gente estava no ponto C, tá bom? Um belo dia, a gente está nessa situação aqui do ponto C, vai lá um sujeito muito sabido e descobre uma variedade da nossa planta que é muito mais resistente a uma praga. Ele vai fazendo aquilo que a ciência, né, que a biologia fez. Ele vai selecionando mudas, vê aquelas que são mais bonitas, vê aquelas que crescem mais viçosas e tal. Ele fala, pronto, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar sementes só dessas mudas mais que deram mais sucesso. E aí eu vou selecionando o melhoramento genético. Então, de uma hora para outra, eu tenho uma variedade de sementes que gera mais plantação, mais fruta por hectare plantado. Se essa mudança tecnológica acontecer, a nossa produção de máquinas e equipamentos vai mudar? Opa, peraí, não tem nada a ver. O que mudou foi uma técnica lá desse setor, bem particular dele. Então, esse ponto A aqui, ó, continua sendo o mesmo. Se alguém usar todos os recursos, todas as pessoas para produzir só máquina, continua tendo esse limite máximo aqui. Só que com uma nova variedade, eu posso acabar tendo não esse ponto 70 como ponto máximo aqui desse eixo. Mas como eu usei uma semente especial, uma técnica melhor de produção, opa, agora eu tenho esse ponto máximo aqui. Então, quando há uma mudança técnica ou tecnológica, o que a gente vai ver é que a nova fronteira de possibilidade de produção passa a ser essa aqui que a gente está vendo. Se vocês repararem bem, essa curva ela é mais inclinada do que a outra. Ela vai mais para cima, mais rapidamente do que a primeira. Então, as mudanças nas técnicas de produção, elas tendem a expandir o conjunto de possibilidades de uma economia, mas não necessariamente apenas um deslocamento horizontal, um deslocamento das duas pontas. O que é que geraria um deslocamento das duas pontas? Bom, o crescimento da população. Se crescer a população, pronto, eu tenho mais gente para trabalhar num setor, eu tenho mais gente para trabalhar no outro. Então, eu poderia ter um deslocamento em paralelo aí para uma outra curva bem parecida com a original, com a mesma inclinação, mas com pontos extremos mais altos, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. A mudança tecnológica não é assim. A mudança tecnológica, às vezes, ela vem em um setor
e ela acaba mudando a curvatura, a inclinação dessa fronteira de possibilidade de produção. Tudo bem, Luiz, achei interessante isso aí, mas por que isso é importante? Ora, eu vou te mostrar por que isso é importante. Porque mesmo que o setor beneficiado seja apenas um, olha o que você pode fazer, ó. Você pode ir de C para C1. Nesse novo ponto aqui, ó, C1, eu tenho mais máquina e mais alimento. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, opa, peraí, mistério. Luiz Maia, como é que você conseguiu isso aí? Peraí, se a mudança tecnológica foi só num setor, como é que agora eu poderia, em tese, ir para um ponto em que eu consigo produzir mais máquina e mais equipamento? Como é que é esse mistério? Como é que a gente resolve esse paradoxo? A mudança tecnológica foi só num setor e, no entanto, agora eu poderia deslocar daquele que era o primeiro ponto de equilíbrio para um outro mais alto, de C para C1. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo é aquilo que vocês estão acostumados a ver na economia em geral. Quando um setor fica mais eficiente, na maioria das vezes, eles estão empregando mais máquinas, mais equipamentos. O que é que eles fazem? Eles demitem uma parte do pessoal. Num primeiro momento, aquilo pode parecer uma tragédia. Você fala, puxa vida, veio uma técnica e antes tinha 200 pessoas empregadas naquela fábrica, agora tem só 150. 50 empregos destruídos. Era melhor nem que tivesse vindo esse avanço tecnológico. Só que, com o passar dos anos, essas pessoas que estão saindo lá de um setor onde houve avanço técnico, elas vão se requalificar, elas vão aprender outras profissões, elas vão se reposicionar no mercado. E aí, não quer dizer que vai acontecer, mas existe claramente a possibilidade de que mesmo a produção de máquinas e equipamentos seja beneficiada. Porque agora tem mais gente que não é necessário aqui e que pode trabalhar nesse outro setor. Eu quero passar a palavra para o Kerly daqui um minutinho, mas eu queria mostrar para vocês a mensagem disso, tá, gente? A mensagem disso é uma mensagem que muita gente não entende. E muita gente que fala assim, ah, não, Luiz Maia, você está agora praticamente me convencendo que desemprego é uma coisa boa. E francamente, Luiz Maia, igual aquelas figuras com que eu já debati na minha vida, que olhavam para mim e falavam, francamente, Luiz Maia. Gente, eu não estou falando nada disso, eu não estou dizendo que desemprego é bom. O que eu estou dizendo é que quando a gente tem um avanço tecnológico num setor, com o passar do tempo, toda a economia é beneficiada. Se a gente tiver as estruturas para requalificar as pessoas, se a gente tiver boas escolas técnicas para, às vezes, uma pessoa que está mudando de um setor para outro, se a gente conseguir apoiar esse processo de transição, no final das contas, todo mundo fica melhor. Por quê? Porque a gente vai estar produzindo mais, gastando menos. Então, no curto prazo, assim, no imediato, a gente pode ter um choque negativo com mudança tecnológica. A gente pode pensar que aquilo é ruim. Mas no longo prazo, e aí parafraseando aí um dos caras que tanto eu como o professor Kerly admiramos muito, que é um cara chamado Schumpeter, Joseph Schumpeter, ele falava assim, os benefícios desse processo tecnológico, muitas vezes eles só são percebidos 20, 30 anos depois. Mas a bronca, as dores desse crescimento, elas são sentidas imediatamente. Imediatamente as pessoas veem lá, ó, destruiu o emprego, foi péssimo aquilo. Só vão ver o benefício de toda a expansão das possibilidades com o passar de 30, 40, 50 anos. E uma coisa que o professor Luiz Kerly sempre falava para a gente, e colocava sempre nas aulas dele, era dizer assim, compare hoje uma pessoa como eu e você, mesmo vivendo num país meio lascado, igual o Brasil, compare a nossa situação comparado com a rainha da Inglaterra no ano 1400.
Se você tiver dúvida de que nossa vida é muito melhor do que a da rainha da Inglaterra no ano de 1400, pense só na seguinte expressão: dor de dente. Dor de dente. Como é que se tratava dor de dente em 1400? Luiz, fala 1700. Está muito É. longe. A, 1800. a gente não tinha anestesia, a gente não tinha as técnicas, a gente arrancava e às vezes a pessoa morria. As pessoas morriam de infecção de dente. Pegou a infecção do dente e morreu. Quantos anos? Ah, não, viveu bem, viveu até os 45. A média de idade de uma pessoa era 45. Se o cara tivesse muita sorte, passava dos 50. Então, esses benefícios de longo prazo do avanço técnico, é preciso a gente, para enxergá-lo, é preciso a gente ter esse olhar da economia mais amplo e não ficar preso ao fenômeno imediato do que aconteceu. Quer completar, Kelly? Vai lá, a palavra é tua. Ó, tecnologia, a primeira coisa que tem que ficar claro, tecnologia não tem nada, ou não está restrita a máquinas e equipamentos, não. Por exemplo, uma tecnologia de gestão, por exemplo, uma tecnologia, uma mudança na tecnologia de gestão é tão importante quanto uma mudança na tecnologia de produção, de máquinas e equipamentos. Então, quando a gente fala de tecnologia, não está falando somente de máquinas e equipamentos, não. Por exemplo, nós estamos assistindo uma mudança tecnológica dolorosa, né? Dói, mas que a gente viu resultados mais rápido do que os anos previstos por Schumpeter, que foi nessa do transporte de passageiros de táxi. A gente, durante anos e anos e anos, teve um transporte de passageiros individualizado através de táxi. De uma hora para outra, a gente pensa que a gente está até se esquecendo que foi um dia desses, que se inventou esses sistemas novos do Uber, do Lyft, do 99, todos de transportar através de aplicativos, onde você chama e tal. Então, você veja, é claro que você destruiu empregos nos táxis, claro. Eu imagino que algumas pessoas que estão aí são filhas, netas, ou elas próprias motoristas de táxi, podem estar até com uma certa revolta do que eu estou dizendo, mas eu vou continuar o meu raciocínio. Eu não tenho nenhuma satisfação em ver os motoristas de táxi com seus desempregos destruídos, não. Mas eu tenho a maior satisfação de ver que uma moça que trabalha comigo aqui, que ganha praticamente um salário mínimo, hoje se transporta individualmente, ela quando vai para a casa dela, que mora no Vasco da Gama e tal, vai, quando as coisas apertam para ela, vai de táxi, porque uma ida para lá custa R$ 9, daqui de Casa Forte custa R$ 8. Então, houve uma mudança tecnológica muito grande nesse ramo de transporte de passageiro, uma mudança grande. Hoje a gente tem a tecnologia dos aplicativos que criou essa nova oferta e que barateou enormemente o transporte individualizado. Eu não sei nem como chamar esse transporte, que não é um transporte coletivo, mas um tipo especial de transporte coletivo, não é privado, é coletivo, mas é coletivo, alguém deve saber o nome, mas eu não sei assim dizer o nome, não. Então, é muito duro ver o que aconteceu com os motoristas de táxi, tá? Mas você tem que ver a quantidade de empregos que isso gerou fora, quer dizer, o aumento que houve de pessoas oferecendo transportes particulares, digamos assim, chamado transportes particulares. Meu amigo, é uma coisa extraordinária que a gente está vivendo, uma coisa extraordinária. Eu quando vejo todo dia, ontem, antes de ontem, eu vejo as pessoas de renda muito baixa, utilizando os aplicativos para o transporte. Em São Paulo, eu peguei um táxi do aeroporto, custava a preço mais de R$ 100 do aeroporto de São Paulo para um ponto da cidade. Hoje você se transporta por 40, 50, dependendo da hora, né? Às vezes menos. E o que acontece? Um motorista de táxi me falou: olha, minha grande freguesia hoje é levar as pessoas para trabalhar nas fábricas. Eu falei: nas fábricas? Ele falou: ele passou por uma área de fábrica. Eu falei: porque eles vêm sempre de 4 pela manhã. Então, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, pega o táxi, vão de 4 e tal. Então,
eles ganharam 1 hora de sono e ganharam um transporte individual, onde o cara vem conversando, descansando e tal. Então, quando você vê essa perda do táxi, você tem que ver todos esses ganhos que foram gerados nessa mudança tecnológica. E é isso que Schumpeter fala, essa é chamada da criação destrutiva, quer dizer, ele destruiu essa criação dos aplicativos, destruiu grande parte dos táxis, mas também essa criação gerou vantagens para uma grande parte da população. Agora, só uma coisa para você pensar. Por que os táxis eram caríssimos? Caríssimos por quê? Porque, primeiro, era um monopólio, né? Só tinham eles para fazer aquele serviço. Depois, agiam com preços tabelados. Todos eles cobravam o mesmo preço, independente da hora, tinha todas essas vantagens. E quando você fazia as contas, um cara comprava, vamos pensar, um cara compra um carro, um automóvel por 70 mil, hoje está 70 mil, vamos pensar um automóvel de 50 mil reais. Ora, um cara aplicava 50 mil reais num automóvel e gerava uma renda mensal de 5, 6 mil reais. Meu amigo, isso era um rendimento mensal tipo 10, 15% ao mês com aquele investimento. Por que isso era possível? Porque tinha um Estado que garantia a esse cara ele explorar esse ramo absolutamente lucrativo. Tanto é assim que as praças de táxi começaram a custar verdadeiras fortunas. Fortunas, porque se você liberasse os táxis da mesma forma, você teria criado uma oferta, não digo semelhante aos Uber, porque não tinha os aplicativos, mas as rotas de táxi seriam muitas vezes maiores do que são. Então, só existia aqueles preços nos táxis porque existia claramente um privilégio criado pelo setor público. Ok? Então, eu lamento, eu sempre fui grande usuário de táxi, tenho grandes amigos entre os motoristas de táxi, nunca tentei explicar isso, porque eu não queria perder a amizade deles, mas para os meus alunos eu tenho que explicar. Quer dizer, uma tecnologia, como diz Schumpeter, é destrutiva, porque ela destrói o que está acontecendo, mas a situação, o status quo, mas ela desloca, digamos, a curva de possibilidade de produção. Você vai para outro patamar. Então, os Ubers aí no que o Luiz está mostrando aí, quer dizer, pegou aqui e fez um deslocamento grande aqui dessa curva de possibilidade de produção. Então, essa curva de possibilidade de produção, essa ideia, permite que a gente analise, por exemplo, o que aconteceu com os táxis ou com o transporte público individualizado, vamos chamar de transporte público individualizado, com a chegada da tecnologia, da nova tecnologia dos aplicativos. Concorda, Luiz? Ou discorda? Concordo demais. Eu estou comentando aqui no chat, em paralelo à sua explicação, eu acho que o caso dos aplicativos de transporte, do carro, do Uber, é um que está muito próximo da gente, Não, né? Todo mundo está vendo. Pode falar. Não, Regina, eu estou em aula, Regina. André, pode silenciar aí o seu microfone, por favor? Ah, Acontece, não tem nada não, irmão. Isso daí todos nós fazemos, tá? Mas então, Kelly, é um exemplo que... Tem gente até que passa por trás enrolado numa toalha, isso não vale nada. Pois é, mas esse é um exemplo que está na nossa realidade, do dia a dia. E a gente está vendo uma mudança tão radical nesse setor que muita gente reclamou. Quanto barraco que a gente não teve, principalmente nos aeroportos, né? Disputando ali aquele cliente do aeroporto, às vezes saindo até no tapa, motorista de táxi e motorista de Uber. Então, as mudanças, às vezes, elas trazem um grande desconforto no curto prazo, uma grande dúvida, um conflito mesmo. Mas, no longo prazo, são essas mudanças que fazem a diferença. Aí o João comentou assim, claro que seria bem melhor com o apoio do governo, para fazer a transição. E aí eu estou comentando com ele assim, verdade, nos Estados Unidos, eles chamam de community college, é como se fosse universidade da comunidade.
E ali, em vez deles ficarem formando engenheiro, formando médico, formando advogado, eles estão principalmente oferecendo cursos técnicos para uma pessoa ser assistente de enfermagem, para outra pessoa ser curso técnico de veterinária, para outra pessoa ser secretário executivo e tal, que são muitas vezes posições de entrada, que a pessoa está migrando de um setor para outro, enquanto vai adquirindo novas habilidades e aí pode se reposicionar. Sem fazer esse trabalho, acaba que o sofrimento das pessoas é muito maior. A dor do crescimento acaba sendo muito maior. A dor das mudanças tecnológicas precisa ser de alguma forma atenuada, tá, gente? Então, como economistas, a gente não ignora o fato de que certas mudanças provocam dor. Pelo contrário, um bom economista sabe que se a gente for apenas olhar para fatores econômicos e ignorar os fatores políticos, os fatores sociais, as questões humanitárias, grande provavelmente a gente vai fazer besteira. A gente não vai ver, não vai dialogar com os desejos, com as inseguranças, com as necessidades da sociedade, tá? Tá, então nós mostramos desemprego, mostrando um avanço tecnológico. Esse deslocamento aqui da FPP, eu já dei o exemplo para vocês, quando cresce, de sendo um crescimento em paralelo, né, aumentando os dois eixos, um exemplo seria o crescimento populacional. Mas e quando cai? Aí lá no nosso exercício, lá no nosso vídeo original, a gente falou de uma guerra. Uma guerra vai lá, destrói plantações, destrói pontes, destrói fábricas, mata gente. Então, em qualquer setor que você tiver, você vai ver um encurtamento das possibilidades. Tá? Então, o que faz uma fronteira de possibilidade de produção encolher daquela forma ali, paralelamente, né, os dois eixos serem menor, serem tocados em pontos mais baixos, isso seria o caso de uma guerra. É um bom exemplo para representar. A gente pode falar de algo que a gente já mencionou aqui, que é o desemprego tecnológico. Tá? Então, aqui, olha como muda a inclinação da curva, quando a técnica empregada só é diferente em um dos setores. Então, a gente vai precisar treinar, qualificar, como a gente vinha falando aqui no chat, as pessoas para que elas possam se reposicionar. Tá? Tem duas outras ilustrações que a gente precisa fazer antes da gente terminar essa nossa aula hoje. A primeira é uma coisa chamada armadilha da pobreza. Tá? Então, vamos tomar esse diagrama aqui, em que a gente está vendo lá um país deslocando a sua fronteira em um dos eixos, porque houve um avanço tecnológico naquele setor específico, o outro ficou paradinho e tal. Vamos chamar esse aqui de um país como sendo, sei lá, Portugal ou Espanha. Tá? Agora, vamos pegar e vamos representar nesse mesmo diagrama um país tipo a República Democrática do Congo, um país bem pobre lá da África subsaariana, ou seja, da região abaixo do Saara, lá na África. Olha aqui como é que é a fronteira de possibilidade de produção daquele país. Está aqui, está desenhado. Ela também é uma curvinha, mas ela é muito, muito, muito baixa. A possibilidade de produção daquele país é muito, muito restrita. De tal forma que, para alimentar mal e mal a população toda, ela tem que empregar todos os seus recursos na produção de alimentos. Não sobra nenhuma pessoa, nem dinheiro para a gente produzir fábrica, para a gente aumentar, melhorar técnicas em geral, fazer mais escolas e tudo mais. Mal e mal um país como esse dá conta de produzir alimentos. Quando isso acontece, gente, quando um país é tão pobre assim, dispõe de tão poucas técnicas, tão poucas possibilidades, é preciso que haja uma intervenção. É preciso que algum tipo de ajuda internacional se faça. Senão, esse país tende a continuar. Por quê? Porque ele está usando todos os recursos dele aqui só para produzir alimentos. Se esse setor Y aqui for alimentos, tá? Vamos continuar essa análise, tá? Esse setor aqui vertical é alimentos. E esse setor aqui é de indústrias, fábricas. Produzir fábricas. Construir galpão, construir trator,
coisas que vão ser usadas, né? Que geralmente a gente costuma chamar de capital. Rapaz, é difícil escrever com esse lapisinhos aqui, tá? Mas tudo bem, vamos embora. Pronto, se esse setor aqui é de alimentação e esse aqui de bens e de equipamentos para fábrica. Um país que esteja fadado a usar tudo para alimentos, passa 10 anos e ele continua aqui. Já um país que consegue ficar aqui num meio termo, usar um pouco para produzir fábrica, equipamento, fazer o que a gente chama de investimento, quando passa 10 anos, ele está aqui. Quando passa 20 anos, ele está aqui. Por quê? Porque ele está cada vez mais usando parte dos recursos para produzir máquinas e equipamentos. É o que a gente chama de investimento, investimento produtivo, tá, gente? Não é um negócio de aplicar dinheiro no mercado financeiro, não. Investimento no sentido de construir fábrica, de abrir um novo hospital, de abrir uma nova shopping, esse tipo de investimento. A pessoa coloca um dinheirão e só vai conseguir ver o retorno do seu recurso lá daqui a 5, 6, 10 anos depois de operação. Tá? Países que investem muito conseguem dar verdadeiros saltos na fronteira de possibilidade de produção. Vamos pegar o maior exemplo disso? É a China. A China chegou, em determinados anos, em aplicar quase metade de toda a sua população, de todo o seu dinheiro, de todas as suas capacidades para produzir máquina, equipamento, fábrica. Ah, não, mas tem um monte de gente passando fome. Dane-se. Você agora pode passar fome, mas seu bisneto vai ser rico. Os caras fizeram essa escolha. Mas esse tipo de escolha você só faz numa ditadura, né, gente? Como é que você vai jogar com fome ou fábrica? Se vai dar comida ou se vai dar fábrica? Então, em alguma medida, as pessoas têm razão quando falam assim, tem muitas ditaduras que conseguem crescer mais rápido. O Brasil, quando estava numa ditadura, com gente sendo torturada, assassinada, perseguida, morta, o Brasil também estava crescendo muito rápido. Mas será que vale a pena esse custo? Será que vale a pena matar as pessoas, perseguir as pessoas, criar uma sequela social de 60 anos de pessoas com sofrimento para o resto da vida, para a gente depois crescer mais rápido? Não, não é o único caminho, né? Tem muitos outros caminhos de você crescer rápido por não na ditadura. Mas o que eu estou mostrando aqui é que um país que investe muito, ele tende a escapar dessa armadilha da pobreza. Os que estão presos na armadilha da pobreza são aqueles que não têm condições, com seus próprios recursos, de investir. E aí, muitas vezes, a interferência, o apoio internacional é imprescindível. Tá? É isso que está acontecendo hoje. A África é um resultado de décadas de apoio internacional. E, mesmo assim, ainda tem muita pobreza, muita população em condição miserável. Quem sabe, né, Kelly, daqui uns 100 anos a gente vai poder olhar para países como os nossos aqui da América Latina e os países da África e falar assim, bom, fome ninguém mais passa, né? Pelo menos estados assim tão extremos de miséria não existe mais. Esse já seria uma grande visão de futuro, tá? Quer completar, Kelly, essa explicação de armadilha da pobreza? Quero sim. Eu quero, infelizmente, lembrar que nós temos aula logo em seguida com os alunos de Economia de Empresa, eu e você, e vamos ter que encerrar essa aula rapidamente. Nós vamos deixar vantagens comparativas para outra aula gravada. Para outra aula gravada. Temos tempo. A gente não se lembra que agora a gente tem 15 semanas e não mais 10 semanas, onde a gente estava premido pelas circunstâncias. Eu acho que, Luiz, ao invés de completar, eu vou terminar essa história da... Acho que vale a pena para a China. É uma coisa tão extraordinária que eu nunca lhe falei sobre isso e vou falar agora de público. Eu tinha um amigo, que na verdade foi até uma espécie de contra-parente e tal, que esse parente de namorar com uma mulher, né, ok, que é da região de São José dos Campos,
e acabou indo trabalhar na área de foguetes. Ok. Depois de muito e muito tempo, eu lhe falei que aquele meu sobrinho foi estudar em São José dos Campos e tal, refez o contato com ele, e eu cheguei em São José dos Campos e reencontro esse meu amigo de 30 anos atrás, 40 anos atrás, Milton, e foi me contar. Luiz, é uma coisa inacreditável. Ele dizendo assim, rapaz, é um amargor muito grande, porque eu trabalhei nessas equipes dos primeiros foguetes. Eu fui para a China, passei um monte de tempo da minha vida trancado na China, mas nós ensinávamos, nós estávamos muito na frente deles. Uma pessoa, não estou falando o pai, o avô, o filho, na mesma pessoa, o mesmo engenheiro, Milton, dizendo, mas nós estávamos muito na frente deles nos foguetes, cara. Aí foi contar a experiência dele aqui do foguete e o pessoal da China querendo, vai ele para a China. Eu passei tempos na China desenvolvendo foguetes, ensinando, Luiz. Um camarada que continua trabalhando, que tem a minha idade, na minha idade, dizendo, não é possível. E hoje, quando eu vejo o nosso trabalho completamente liquidado, e vejo aquele pessoal que trabalhou nos foguetes da China vivendo no outro mundo, noutra realidade e tal. Isso é uma coisa dura, não é? Dura. Verdade. Dura para mim de ouvir. Muito dura. Ele não estava uma pessoa amarga, nem coisa nenhuma, não. Mas ele estava vendo que, digamos, a vida dele profissional, o país dele, não tinha seguido o mesmo rumo. Claro, não precisava ser um país comunista, não precisava ser uma ditadura, não precisava fazer aquele investimento, mas também não precisava ser tão displicente, né, a ponto de que um cara, numa geração, que ele dissesse os meus professores ensinavam e tal no passado, eu ensinava os chineses a foguetes, aos chineses, a nossa equipe aqui de São José dos Campos, a gente ia para lá para eles ensinar foguetes. E a gente vê hoje eles botando foguete no espaço, na Lua, querendo fazer tudo, e a gente não andou. Ele falou, a gente continua naquela merda, usando a palavra lá de Alcântara, fazendo besteira e coisa e tal. Impressionante um negócio desse. A história é inacreditável. Kelly, eu acho que aí é aquela diferença entre velocidade e aceleração. Uhum. A gente estava veloz, mas eles estavam acelerando. Acelerando, exatamente. Né? Então, e agora a gente perdeu velocidade, praticamente parou. Eu insistia, dizia, Milton, você estava realmente na frente dele, do chinês. Nós aqui do ITA, a gente aqui do ITA, a gente estava na frente, estava muito na frente deles, cara. Eles viviam loucos. Eu fiquei não sei quantos meses trancado. Aí ele até falando com ele, tua tia Odete, que está na história, eu ligava para ela da China, naquela época não tinha nem telefone, mas eu podia, porque eu estava num centro de altíssima tecnologia, e eu dizia a ela, estou falando da China, e ela achava que eu estava brincando, né? Isso há 40 anos atrás, falar da China e tal. Pois é, Newton tem agora 70 anos, e aos 30 anos estava na China, num grupo de cientistas, ele não é um cientista, ele é um grande engenheiro, não é o que se chama de uma grande habilidade de engenharia, ainda hoje está trabalhando nisso, mas assim revoltado porque o produto dele, o projeto dele não vingou. Beleza, mas eu acho que você conduziu uma boa aula, uma bela aula, mas infelizmente está na hora de fechar, Luiz. É mesmo. Os alunos estão cobrando a abertura da outra aula. Espera aí, a outra é 18h30, né? Mas está todo mundo perguntando, Tá, e o link tudo bem. vai abrir, não Tá vai bom. abrir? Deixa eu só saber aqui de Raul, João, Letícia, Tamires, Ricardo, André, Giovanni, Luciene, se eles querem fazer algum último comentário, sugerir que a gente fale mais sobre alguma coisa especificamente no próximo vídeo. Nós vamos continuar com os vídeos e não se aperreiem em relação ao exercício, não. A gente vai fazer essas coisas devagarzinho, daqui a pouquinho começa as listas de exercício, a gente vai praticar junto, antes. Ninguém vai jogar vocês na arena para ser devorados pelos leões, não, tá bom? Legal, Tamires, está processando ainda, é muita informação mesmo, né? Júlio também não está com dúvida. Tá bom, pessoal. Não hesitem em nos contactar.
A gente quer fazer isso de forma bem dialogada mesmo. Usem o WhatsApp. Se precisar, fala no particular da gente, a gente fala também. E vamos seguir junto. Tem muita coisa legal ainda para ver esse semestre. Vocês vão gostar muito dessa disciplina, tá joia? É isso aí, doutor Kelly. É sempre um prazer estar aqui. Claro. Daqui a longos 34 minutos, a gente se encontra novamente. Outra vez. Obrigados Tá bom, a todos tarde, aí. bom final de tarde para todos. Felicidades. Tá bom, Luiz. Tchau, Tchau, tchau. tchau.